Você que acompanha o nosso podcast sabe que a gente sempre fala aqui sobre como as gerações de agricultores mais antigas e mais novas têm muitas experiências para trocar. Tanto no campo quanto na vida, o tradicional e o moderno se complementam. E neste 28 de julho, Dia do Agricultor, a AMAGE traz esse assunto mostrando os diferentes perfis do homem do campo e como suas forças seguem o mesmo destino: ser mais produtivo. Com 47 anos de estrada, a AMAGE atravessa gerações, sempre oferecendo o que há de mais tecnológico em seu portfólio de produtos e serviços. Uma grande variedade de sementes, defensivos, fertilizantes, além de consultorias e suporte de profissionais especializados em garantir o máximo desempenho para a sua safra. É nesse sentido que a AMAGE homenageia todas as gerações de agricultores. Hoje e sempre, conte com a AMAGE. Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Resilientes, esperançosos, otimistas. Adjetivos que caracterizam aqueles que cultivam a terra para produzir alimentos. Numa atividade exposta à interferência direta de fatores extracampo, os riscos são permanentes, assim como a fé de que o dia e as safras seguintes serão melhores. Às vésperas do Dia do Agricultor, comemorado no próximo domingo, 28 de julho, nosso bate-papo é com um produtor rural que reúne todas estas características, mantendo um olhar positivo para o futuro, sem esquecer da necessidade de estar sempre preparado para superar os desafios do presente. Foi há quase 50 anos que a agricultura começou a fazer parte da vida do Oswaldo Pascoaloto. O gaúcho de Cruz Alta ainda era uma criança, mas já pegava gosto pelo campo. No início dos anos 80, mudou-se com a família para Mato Grosso, em busca de novas oportunidades. Chegou a ficar assustado com o tamanho das terras, mas logo acostumou-se e daqui não arredou mais o pé. 4 décadas depois, toca a empresa com os filhos e sobrinhos, numa sucessão planejada. Juntos, definem os rumos de 30 mil hectares de lavouras e traçam metas para o futuro, baseados numa gestão rigorosa e eficiente para garantir base forte para sustentar os próximos passos. Oswaldo Pascoaloto, meu amigo, sei que eu posso te chamar dessa forma, já são vários anos aí que a gente conversa, você sempre muito disposto, né, a nos atender, seja para tirar uma dúvida, seja para, quando possível, receber a gente na sua propriedade rural, né, para que a gente fale sobre agricultura, mostre um pouco da realidade do campo. E eu já te agradeci várias vezes pessoalmente, agradeço aqui também publicamente por esse acolhimento, né? Nós, enquanto jornalistas, comunicadores, né, que não vivemos o dia a dia de fato do campo, né, noticiamos, mas não o dia a dia, a gente sempre agradece quando a gente encontra pessoas como você. Felizmente, a gente tem muitos e muitos exemplos aqui em Mato Grosso, né, um estado realmente em que as pessoas são receptivas para falar sobre o agro, para mostrar a realidade, e você é uma dessas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, por isso estou muito feliz que você aceitou o convite no meio de uma correria que eu sei que você está aí na fazenda para participar desse bate-papo numa semana que eu sei que é especial. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Pascoaloto, seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo tranquilo, Patrone. Eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo. Eu que te conheço há mais de 15 anos. A gente, particularmente, se conheceu nos estradeiros da ProSoja, lá por 2010, 15, por aí. E a gente vem mantendo contato lá para cá. E eu venho acompanhando o teu excelente trabalho ao longo desses anos todos. Pô, fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo. E quando eu falo uma semana especial é porque é um episódio divulgado agora quinta-feira, no próximo domingo, dia 28, né, de julho, é considerado ali, comemorado o Dia do Agricultor, né? Eu até conversei com o Pascoaloto, poxa, eu queria ter nessa semana a conversa, o bate-papo com um produtor que representasse muito do que é a agricultura aqui em Mato Grosso e do que é o agricultor de Mato Grosso, né? Que é aquele agricultor que, acima de tudo, acho que, aliás, representa um pouco do que é a agricultura nacional, né? Acima de tudo, é muito esperançoso. Eu sempre que conversei com você, por mais que a gente estivesse enfrentando alguma turbulência, você estava sempre indo olhando adiante. Você se considera, cara, um cara esperançoso? É assim que a agricultura toca a banda? Patrone, desde que eu comecei a plantar, isso foi no longínquo ano de 75, no Rio Grande do Sul ainda,
Depois a gente migrou para o Mato Grosso, cheguei aqui em Rondonópolis, era o ano de 82, e eu fui fazer faculdade em Cuiabá, eu já plantava também soja. A esperança do produtor sempre é única. A gente sempre tem uma visão que sempre o dia de amanhã, o próximo ano vai ser sempre melhor que o ano anterior. Então a gente não entrega, a gente é bem otimista nesse ponto. Isso aí que faz com que essa agricultura seja pungente, que a gente consiga permanecer sempre lutando. Pois é, e nesse momento, pela tua voz aqui, as pessoas não estão lhe vendo, eu estou lhe vendo, sei que foi um dia cansativo, aí eu queria que você falasse um pouquinho do que foi o dia de hoje, que momento a gente está vivenciando aqui da tua realidade, né, que representa, claro, de outros produtores, e eu te pergunto adicionalmente se é um momento que a gente está precisando ter realmente muita força nessa esperança. Eu acho assim que de alguns anos para cá, por exemplo, o produtor vem enfrentando sérios problemas da porteira para fora. Da porteira para dentro, as coisas estão andando, estão caminhando, a gente está produzindo, está desenvolvendo. Da porteira para fora que estão os problemas. Problemas que não dizem respeito a gente, problemas criados por outras instituições, outros órgãos, e nos afetam diretamente. Então, o maior problema hoje do produtor é da porteira para fora. Por isso que a ProSoja, quando foi criada em 2004, já tem 18 anos ou 20 anos, ela veio para tentar ajudar o produtor, para unir o produtor, para resolver esses problemas. E cada ano que passa, a gente percebe que resolve alguns e criam-se outros. E cada vez está piorando mais. Mas a gente é resiliente, o produtor é resiliente, e a gente continua firme. Eu acho que é por aí, patrão. Maravilha, depois eu vou pedir para que você dê uma pincelada aí nesses problemas, para quem não é do agro e está ouvindo a gente aqui também entenda do que você está falando. Mas antes, Pascoaloto, vamos aproveitar aqui uma tradição do podcast e ouvir um pouco da origem, né, do nosso convidado ou da nossa convidada. Você já disse aí que veio do Sul, plantava lá nos anos de 75 ainda. Me conta um pouquinho da tua origem, de que cidade você é, né? Como começa a história do Oswaldo Pascoaloto? A minha história, a gente veio de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Isso aí foi no ano de 82. Meu pai percebeu que tinha 5 filhos e a terra que a gente tinha lá era 2 fazendas. Elas, com o tempo, iam ficar pequenas para todos esses filhos. Então, ele veio atrás da oportunidade de aumentar as suas áreas aqui no Mato Grosso e mudar de vida. A gente tinha empresa de ônibus lá, já produzia também soja. E aí, a gente, a partir da data de 82, nós viemos para o Mato Grosso. Se localizamos aqui em Rondonópolis. A partir daí eu fui fazer faculdade, eu sou engenheiro eletricista, me formei na Universidade Federal de Mato Grosso de 82 a 86, e aí a partir de 86, sim, ingressei em definitivo na agricultura. E essa escolha por Mato Grosso e por Rondonópolis, né? Queria que você explicasse o que foi, claro, Mato Grosso por conta da oportunidade, para ter uma ideia, né? As terras lá vocês venderam em Cruz Alta, se venderam, dava para comprar quanto aqui a mais, assim, só para a gente ilustrar para aquelas pessoas que não conhecem um pouco dessa história aqui do estado. Naquela época, patrona, a gente vendia, por exemplo, a gente tinha lá no Rio Grande do Sul 600 hectares. Deu para comprar aqui no Mato Grosso em torno de 3.000 hectares. Então dava quase 5 por 1. Então, é isso aí que nos abriu a visão e a gente percebeu que o caminho era o Mato Grosso. Então, a gente veio de Cuiabá. A gente veio para o Mato Grosso para não voltar mais para o Rio Grande. A gente queria ficar aqui e trabalhar. Eu acho que a maioria das histórias dos produtores gaúchos, paranaenses, de Santa Catarina ou qualquer outro estado, quando eles vieram para o Mato Grosso, foi com a intenção de aqui produzir. Isso aí que fez a diferença no nosso estado. São produtores, são pessoas que têm vontade de produzir e permanecer aqui, e aqui fazer o seu lar. Eu acho que aí está a grande diferença das pessoas que vieram para o Mato Grosso nas décadas de 80, 90. Maravilha, e a história ela é recheada, né, de personagens e de casos realmente como esse que você relata, né? Realmente esse interesse de vir, de desbravar, de trocar o conforto outrora lá do Sul por algo novo aqui, que precisava ser construído, inclusive as cidades mais acima de Rondonópolis, né? Ou seja, vai subindo aqui para o médio norte do estado, né? Que são realmente aberturas e construções de cidades. Então, era uma troca que hoje você olha para trás, as pessoas falam, mas pô, olha a oportunidade que tinha, mas tinha que se dispor a fazer isso, né? Tinha que se dispor a largar algo certo, algo já concluído e com o conforto, como eu mencionei, para começar muitas vezes algo do zero, literalmente, né? Com um maior espaço de terra, mas começando, enfrentando todas as dificuldades aí, né? Ah, com certeza. Na época a gente chegou em Rondonópolis, por exemplo, a gente se localizou na região de Jucimeira, não tinha energia elétrica, não tinha água,
era no cerrado, a gente começou do zero, foi fazer os barracões, foi acampar no mato, foi construir casa. Então, o início foi bem difícil, foi bem complicado. Mas a gente tinha, assim, muito otimismo e muita esperança que desse certo. Então, a gente veio para cá com esse intuito, de aqui fazer família, e aqui ficar. Então, a gente começou lá atrás, nos anos 80, o plantio era com EGAN, os tratores eram CBTs ainda, coletadeiras às 15h30, 11h75, as colhedeiras bem pequenas, nada do que é parecido com essa agricultura que a gente faz hoje. Só que rapidamente houve uma evolução muito grande. Hoje eu falo assim que os produtores do Mato Grosso são os mais tecnificados do mundo. Nós não perdemos para ninguém. A nossa tecnologia, nosso maquinário equivale ao meio oeste americano, aos europeus, e a nossa produtividade também não perde para eles. Então, isso aí tudo se dá à vontade das famílias virem para cá. Pois é, e essa é uma característica, né, da nossa agricultura aqui em Mato Grosso, nossa agropecuária, né, que é, de fato, absorver essas tecnologias, né, não ficar para trás e, pelo contrário, né, assumir a dianteira de um tempo para cá, também no que diz respeito à incorporação de tecnologia, como você disse, fazendo frente ao meio oeste americano, não deixando nada a desejar, pelo contrário, né, dando exemplos de fato de como produzir com eficiência e com sustentabilidade. É sempre importante a gente frisar isso, né? É uma pauta que a gente sempre precisa estar reforçando, né, Pascoaloto? É o fato de que a nossa produção é uma produção sustentável, que a gente, eu ouvi esses dias, as pessoas estão muito acostumadas a ver um retrato, esquecem a foto e esquecem de ver o filme, né? Se eu não me engano, foi o Ceneri que falou, isso, Ceneri Paludo, hoje diretor executivo do Sicredi, da Central Centro-Norte, numa live na semana passada, inclusive, do projeto MT Sustentável do Canal Rural, em que falava-se sobre isso, né? Se você olhar um recorte hoje, maravilha, a gente tem um retrato. Agora, se a gente olhar o filme de 20 anos para cá, olha o quanto nós temos avançado em conscientização, em produção, produtividade, sustentabilidade, né? Superando e muito aí qualquer outro lugar do mundo, né? Basta dizer que lembrar que a nossa agricultura aqui, que é pujante e número 1 em várias culturas, né? Preserva a nossa agricultura e pecuária, ainda mantém 62% do estado preservados, né? Intactos, né? Então é um número que mostra realmente o quanto a nossa produção é sustentável e é exemplo, né? Com certeza. Eu sempre tenho um exemplo que eu cito, que uma fazenda é uma casa da pessoa. E quem gostaria que sua casa fosse depreciada? Quem gostaria que sua casa não fosse melhorada? E a gente está totalmente, todos os dias, melhorando, reformando, arrumando. Então, por isso, o cuidado com o meio ambiente é muito grande. O pessoal acha que o produtor ele é destruidor da natureza, é ao contrário, a gente protege o máximo que pode. A gente protege as APPs, as reservas, a gente protege os rios, as águas. Outro dia mesmo, participando de um projeto da ProSoja das águas, a gente captou água na entrada da fazenda e captou no final da fazenda. A água está inalterada, a água é própria para beber. Então, é todo o cuidado que o produtor tem, não é só eu que tenho, com todos os produtores do Mato Grosso. A gente não capta água nos rios de forma alguma, a gente tem água já nos poços para passar os herbicidas, as laterais são todas protegidas. Então, isso aí é um bem da gente, é a nossa casa, a gente não pode destruir, a gente tem que cuidar. Muito bem, acho que é uma boa comparação, né? Realmente é a nossa casa e aí trata-se como se trata a nossa casa, né? Realmente é um jeito de que as pessoas entendam de fato. Ô Pascoaloto, me diz uma coisa, você falou, ficou claro, né? Filho de agricultores, de produtores rurais, e aqui eu sempre costumo perguntar também qual a primeira imagem de campo que vem à tua memória, de quando você ainda era criança, a primeira cena que você lembra já da rotina de vocês, o que vem realmente na memória aí? A primeira cena que veio na memória quando nós chegamos aqui no Mato Grosso é ver essa extensão toda de terra para desbravar, para fazer. A gente olhava, puta que pariu, mas como temos serviço? E a gente falava assim, o dia não vai dar certo. A gente trabalhava das 6 às 10 da noite, quase 12 horas por dia, parava para o almoço e falava, é muita área. A gente ficava abismado com isso. Quando nós começamos a trabalhar aqui, depois rapidamente nós começamos a conhecer o Médio Norte lá, a região de Sorriso, Sinop, a gente foi adquirindo propriedades lá também, a gente ficava deslumbrado com a quantidade e as extensões que tinha o Mato Grosso. E a gente falava, isso aqui não vai se conseguir ocupar nunca. E hoje a gente percebe que já se ocupou e está tudo desbravado, e está acontecendo também a logística, estradas, ferrovias, hidrovias, inclusive.
é algo que a gente é inimaginável na época de 82 para 2024. Então, o progresso que essa terra viveu nos últimos 40 anos é formidável, era impensável para a gente na época. Imagino, e testemunhar tudo isso deve ter sido incrível, né? Você fazer esse recorte para o passado, né? 4 décadas aí separam, né, esse momento que você disse da nossa realidade agora, sabendo que a gente tem ainda muito a avançar, mas sem deixar de olhar para trás e saber o quanto avançou, né? Acho que esse é um ponto importante também. Agora me diz uma coisa, você veio com quantos anos para cá? Você chegou aqui em 82, você tinha quantos anos? Não me recordo se você falou. Eu cheguei aqui com 18 anos, eu vim para Cuiabá em 82 e fui fazer engenharia elétrica. É uma escolha pessoal, na época, né, de fazer. Depois eu já sabia que estava plantando, sabia que ia continuar na lavoura, mas eu fiz. Aí eu fui até conterrâneo do governador Mauro, na época. A gente foi colega de DCE, de centro acadêmico lá, já fazia política estudantil na época. Então, acho que vem dali esse embasamento que eu tive, participar das associações, participar da ProSoja, participar desse sindicato. Eu acho que já vem dessa época, lá atrás, de 82. Foi uma época que a gente estava bastante tumultuada. O próprio PT estava começando a nascer no Mato Grosso, e a gente era proprietário já na época, então como é que você ia deixar o PT entrar? E a gente já fazia oposição a isso. Então, eu sempre militei na direita das associações, mas nunca assim, aquele direitista radical. Eu sempre entendi que o diálogo, a conversa, ela é bem vista em qualquer lugar, em qualquer região, em qualquer momento. Eu acho que o diálogo é preferível a tudo. Então, radicalismo não leva a nada. A gente está chegando numa época de muita movimentação no campo, com os preparativos para o cultivo de uma nova safra de soja. E nessa hora, você sabe que poder contar com uma empresa que tem a semente disponível mais perto da fazenda é uma mão na roda, né? Afinal, se a semente chega na propriedade muito tempo antes do plantio, há risco de perda da qualidade. E se chega depois, é a janela ideal da semeadura que fica prejudicada. Pensando em eficiência, a Agrosol Sementes tem 2 unidades em regiões estratégicas para a distribuição de suas sementes em Mato Grosso. Uma na BR-070, em Campo Verde, junto à unidade de produção, e outra no moderno centro de armazenagem, tratamento e distribuição na BR-163, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. Juntas, estas 2 unidades possuem capacidade de armazenar sementes para o cultivo de 670 mil hectares de soja. Para a Agrosol, estar mais perto de quem produz é sinônimo de agilidade e segurança na entrega e, claro, cuidado com o produto. É garantia de sucesso para o cliente. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66-2123-5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Muito bem. E aí, para aproveitar esse gancho que você me deu aqui, da militância e mesmo você disse da participação em associações, que isso, né, já nasceu dessa época e já veio contigo, eu queria que você fizesse um paralelo rapidamente aqui, Pascoaloto, da importância dessa, eu não vou dizer politização, mas essa presença política que o setor agro passou a ter, não nos últimos 5, 10 anos, mas já vem construindo essa presença realmente para lutar pelos direitos do setor produtivo, pelos interesses, para lutar contra aqueles projetos que vão prejudicar, de certa forma, o agronegócio. Isso é fruto, pelo pouco que eu testemunhei, né, metade desse período que você está em Mato Grosso, né? Então, eu tenho quase 20 anos de carreira, eu consegui, nesse pequeno recorte, enxergar toda essa evolução. Você, com toda a tua vida dedicada a isso, queria que você falasse como você avalia essa transformação da mentalidade do produtor, do pensamento mais coletivo e do poder que é preciso ter, de fato, em conjunto para fazer voz a projetos em Brasília, especialmente, e não deixar, né, que realmente passem aí projetos ou lutar contra projetos que possam vir a prejudicar o setor. Vou falar um pouquinho da história, como é que nasceu, por exemplo, a ProSoja, que eu tive participação, que eu estava junto, que eu vivenciei a abertura da ProSoja. Naquela época, era o ano de 2004, 2003, 2004, o Mato Grosso passava por uma grave crise. Então, já teve o Grito Ipiranga, lá no Ipiranga do Norte, fechamos estrada, eu ajudei a fechar aqui em Rondonópolis estrada na época. Então, a gente já via pensando, conversando
Aqui dentro de Rondonópolis nós tínhamos uma Secretaria da Agricultura dentro do Sindicato Rural, e dali dessa Secretaria da Agricultura que nasceu a ProSoja. Foi ideias de vários produtores, e aí após isso outros produtores de outros municípios também entraram no meio, se enganjaram na efetivação, e aí a gente percebeu que a gente só podia fazer frente aos problemas que o setor sofria se tivesse união dos produtores. Então, a partir dali se criou a ProSoja, em todo o estado do Mato Grosso, e ela vem passando, ela vem reciclando aqueles produtores que inicialmente criaram, já praticamente se afastaram, outros entraram. Isso que é o bom, isso que é o bonito, que cada vez mais entre pessoas novas, entre os jovens agricultores, filhos de produtores que foram no passado, e às vezes acontece bastante crítica de um mais jovem falar que o mais velho errou, porque não estava fazendo nada, que não fez isso, mas eles não sabem as dificuldades que eram mais atrás. Então, como está bem mais organizada a ProSoja, a gente fica muito contente e com satisfação de perceber que um fruto lá atrás deu certo e continua. Eu acredito que daqui para frente, quanto mais jovens entrarem, melhor é para a associação. Ela vai se reciclando, ela vai se modificando, e os mais velhos que deem apoio, que vão saindo aos pouquinhos, e os mais jovens entrando. Eu acho que isso aí nada mais é como se fosse uma associação familiar, que quando uma empresa, os mais velhos vão se retirando e os mais novos vão entrando. É a mesma coisa que eu estou fazendo nas nossas empresas. Eu já estou me afastando, e a nova geração, que é a terceira geração que está aqui no Mato Grosso, de jovens, já estão assumindo. Isso aí que é importante, e vai dizer assim que o nosso negócio está prosseguindo, ele não vai morrer. Isso aí que é bonito, que a gente percebe que é bonito aqui no nosso estado. Muito bem, acho que é um excelente ponto de vista que você traz aqui, né? A gente que acompanha também a ProSoja vê de fato o quanto a presença dos jovens como delegados, né, como diretores, isso é realmente importante, né? Eu me recordo de alguns anos atrás, a preocupação que havia com isso, né, de fato, produzir, entre aspas, novos porta-vozes, né, ou seja, estimular outras pessoas a também se interessarem pelo associativismo, pela união dos esforços e pela dedicação de tempo, afinal de contas, né, você abdica também de tempo na propriedade para estar representando o setor, né, de alguma forma. E hoje a gente vê uma grande presença, de fato, como você mencionou, de pessoas mais jovens, é uma reciclagem, né, natural e muito bem-vinda. E aí você falou sobre preparação da sucessão de vocês aí na propriedade. Como você está lidando com isso, né? Você está com quantos filhos você tem? Como está sendo feita essa passagem de bastão gradativamente, né, pensada, programada? A sucessão nossa aqui nas nossas empresas, a gente já vem fazendo há mais de 10 anos já. Isso foi pensado, programado para acontecer esse fato. A gente tem 4 meninos, dois do meu irmão falecido e 2 meus. A gente preparou os 4 para assumirem. Então, o que a gente fez? A gente colocou os 4 fazer agronomia, os 4 estão formados, já entraram na empresa, e nos últimos 3 anos, a gente está no processo bem mais rápido, está saindo fora do negócio e passando o bastão para eles. A tomada de decisão já é deles, a parte agronômica e dos negócios. E a gente criou um conselho, e nesse conselho a gente fica supervisionando os maiores negócios e outros negócios que possam vir no grupo. Então, a princípio de tudo, o que eu acho que na sucessão é deixar as sucessores não herdeiros e ensinar a trabalhar. Como é que se ensina a trabalhar um jovem? Levando para a sua fazenda, dando oportunidade, educando, propiciando estudo, preparando eles para enfrentar. Mas, antes de tudo, preparando seres humanos, preparando as pessoas capacitadas, ética, moralmente, com honestidade. Eu acho que isso aí é a melhor maneira de fazer sucessores. A gente organizou as empresas já com hold, com tudo, mas a gente percebeu que se não aprender a trabalhar, se o filho não aprender a trabalhar, não adianta. Então, a primeira opção nossa foi ensinar a trabalhar. Então, eles já vêm desde pequeno dentro das fazendas, eles trabalham nos tratores, eles plantam, eles colhem. Agora já saíram dessa fase, já estão em fase de negociação, compra, de venda. Então, é por aí que eu acho que a gente tem que fazer os sucessores. Eu acho que tem muitas famílias do Mato Grosso fazendo isso, e o que é bonito, porque, particularmente quando eu vou na ProSoja, nas reuniões, nas assembleias, a gente vê bastante jovens
participando da vida das fazendas. Isso que é a parte importante. Outro dia mesmo, numa entrevista para um grande jornal, eles me perguntaram se o brasileiro, se o produtor do Mato Grosso fazia os seus sucessores. Eu disse com orgulho que a gente faz. Nós temos vários exemplos aqui em Rondonópolis e nos outros municípios que a gente tem fazenda, de jovens que já estão no meio do negócio, já estão tocando o negócio, e os pais já estão se afastando, porque eles perceberam que o produtor chega aos 60 anos, que eu cheguei agora, 61 anos, nós não temos muito mais anos para frente para tocar uma lavoura e continuar no pique. Agora os jovens têm. Então é hora da gente passar o bastão e entregar o cargo para eles. Muito bem. E você trouxe uma frase que, inclusive, é nome de palestra, né? Recentemente, um evento da própria Nutripura, que fica em Rondonópolis, né? Aliás, deixar um abraço pro pessoal da Nutripura, um baita evento, simpósio que foi realizado aqui em Cuiabá. Eu tive a oportunidade de estar ajudando a conduzir. E o Augusto Cury, né? É psiquiatra renomado, escritor de best-seller e tudo mais. A palestra dele era justamente isso, né? Como formar sucessores e não herdeiros, né? E você trouxe um exemplo prático do que é isso, né? Acho que muito bacana. Convinha eu trazer também essa adição aqui, porque é um pensamento que todo mundo realmente busca, e é muito bacana quando a gente vê exemplos como o seu, né? De pessoas que estão fazendo, e realmente a gente tem visto cada vez mais, né? Produtores que outrora estavam extremamente preocupados com isso, colocando em prática mais ou menos como você mencionou. Ô Pascoaloto, só para a gente ilustrar aqui, hoje vocês estão plantando onde? O que vocês plantam? Que culturas aí, para que as pessoas conheçam um pouco da área de vocês aí, do dia a dia? A nossa base é Rondonópolis ainda, né? Mas a gente tem várias propriedades em vários municípios. Lá atrás, nos anos 80, 90, a gente percebeu que estava desbravando o Médio Norte lá, Jânio de Sorriso, Sinop, Ipiranga, Porto dos Gaúchos, Brás Norte, e a gente adquiriu várias propriedades nessas regiões. Então, a gente consegue hoje plantar aqui na região de Rondonópolis algumas fazendas, e outras fazendas a gente toca lá em cima, na região de Sinop, Sorriso, e Porto e Ipiranga. E a gente conseguiu dividir os meninos. 2 meninos ficam aqui, tocando as regiões sul, e 2 meninos ficam lá em Sinop, tocando as áreas da região norte, do Médio Norte lá. A gente fez a divisão. O grupo planta hoje em torno de 30 mil hectares, e a renda para terceiro mais 15 mil hectares, particularmente soja e milho. Esse ano vão começar algodão também, e a previsão é nos próximos 3 anos, 2, 3 anos, partir para 50 mil hectares de produção própria, tudo as próprias, nós não arrendamos terra de terceiro, e o nosso grupo também não usa financiamento, nós não temos financiamento em nada, tanto maquinário quanto armazém, é tudo recurso próprio. Foi uma opção que a gente fez a partir de 2004, e a gente manteve essa opção e vamos continuar. Pois é, e é uma opção que hoje se mostra muito acertada, né? Imagino que a decisão não deva ter sido tão simples assim, e muitas vezes, como que vocês agiam? Se não tinha caixa, prorrogava o investimento, é por aí. O que aconteceu? Naquela crise de 2004 lá, a gente vinha até com problema de banco, endividamento, e aí nós tomamos a decisão. A gente ia crescer menos, ia crescer com mais calma, de forma sustentável economicamente e sem depender de financiamento. Então, tinha anos que a gente ficava sem crescer, sem comprar máquina, mas a gente aguentava. E depois, aos poucos, a gente vai se capitalizando, e hoje a gente está praticamente todo capitalizado. Se precisa, compra; se não precisa, não compra, e só compra se tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não compra. É uma decisão que a gente tomou lá atrás, e se é acertada ou não, a gente, futuro que vai dar as dicas e as mostras. Mas a nossa ideia é o seguinte: se você vem muito endividado, se você vem plantando em terras de terceiro, não tem como dar certo. Então você tem que mudar essa roda, e para girar essa chave não é fácil, é anos e anos. Mas a gente conseguiu fazer a girada, e eu acho que não nos arrependemos quanto a isso. Podemos não ter crescido, os vários grupos cresceram, né? Mas é uma opção nossa. Muito bem. Ô Pascoaloto, e aí você falou que vai começar algodão. Algodão vocês nunca chegaram a fazer? Estão se estruturando agora para algodão? Ou chegaram a fazer no passado? Não chegamos a fazer. Algodão sempre foi uma cultura bem mais cara de implantar, então a gente estava esperando o momento certo. A partir desse ano, sim, o pessoal vai começar um projeto piloto lá em torno de 600 ou 1.000 hectares. Ainda estava a ser definido, na região de Sinop. E aí a gente vai ver se continua ou não. É uma outra cultura, outros investimentos. Então, é uma opção do grupo.
A gente também faz bastante confinamento, a gente tem um confinamento, um semi-confinamento, a gente cria boi, em torno de 8, 10 mil bois por ano que a gente produz, usando praticamente a sobra dos armazéns de milho e de soja, né? Então, também é uma outra atividade que o grupo faz, é uma integração lavoura e pecuária. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. E agora vamos só trazer um pouco do recorte desse ano, né? Você falou que da porteira para fora que os desafios acontecem, embora esse ano a gente tenha vivenciado aqui na agricultura de Mato Grosso um ponto diferente também, se a gente considerar a primeira safra, né? Com uma seca realmente bastante preocupante, muita gente perdeu muito, né? Como que foi o desempenho de vocês, de maneira muito breve, só para a gente não deixar esse registro, e como que foi agora a segunda safra? Você está na reta da colheita aí, como é que tem sido o desempenho? A safra de soja ela já terminou, né? Ela terminou em início de janeiro, fevereiro para nós. E para nós não foi assim, a gente conseguiu ainda uma boa rentabilidade, porque as nossas lavouras estavam bem localizadas, então a período de chuva foi menor. Tivemos um problema climático, mas menor. A produtividade nossa compensou no final, não teve problema. E a parte de milho, a gente está encerrando agora essa semana, vai ficar em torno de 10 a 15 saques a menos que o ano passado. Mesmo tendo mais investimento, o clima parecia melhor, mas não foi. Parece que mesmo chovendo no mês de abril, teve calores no mês de maio e aí atrapalhou um pouco. Fora que o preço também caiu bastante. No passado a gente teve uma média de R$ 65 por saca. Esse ano a gente está com a média de R$ 39, R$ 40 por saca de milho. Então isso afetou bastante a rentabilidade. Mas o que acontece? Com a maioria dos produtores, a gente vai travando ao longo dos anos, ao longo do ano, e a gente vai fazendo um travamento, e a gente percebe que se vai dar lucro ou não vai dar lucro. Então você não pode deixar para fazer só numa vez, só depois da colheita. Então, conforme a gente vai avançando com as compras, a gente vai avançando com as vendas também. Então, no final, esse ano, mesmo tendo um custo mais alto e o preço mais baixo, a gente ainda vai conseguir atingir uma rentabilidade boa aí. Pois é, essa estratégia de escalonar aí, né, as negociações conforme você vai adquirindo os insumos, né, é algo que todo mundo realmente prega, né, e quando coloca em prática em anos como esse, realmente ela também se mostra como uma alternativa que pode, no mínimo, tentar te preservar aí, né, financeiramente, né, porque quem deixou, de fato, para negociar boa parte agora, ou a maior parte agora, realmente está se vendo numa situação ainda delicada, né, esperava-se muito de que o preço pudesse reagir, mas você trouxe uma comparação que já mostra, né, o quão menor a gente tem uma realidade com relação ao ano passado, né. Tem um segredo na agricultura que a gente tem, por exemplo, assim, clima a gente não consegue dominar. Mercado a gente não domina, mas a gente pode amenizar. Então, o clima você não controla, mas o mercado você pode amenizar. A hora que você vai fazendo pequenas vendas ao longo do ano, praticamente proporcional às compras, você vai amenizando a queda dos produtos. E você não fica no final com um produto quase sem valor e com os insumos em alta. Então, você pode minimizar os problemas de fora da porteira. Mas, lógico, tem outros problemas que cada dia que passa estão vindo mais forte. Esse problema da moratória da soja é um absurdo que está acontecendo. Inimaginável que isso aconteça no Brasil. E só acontece porque nós temos um país onde as nossas leis existem, mas não são cumpridas. Esse é um grande problema que o produtor do Mato Grosso está enfrentando. E nada me tira que é coisa política, que é coisa europeu, que está inserindo aqui dentro da nossa agricultura. Então, esse é um problema que a ProSoja se debateu, que o sindicato de Sinop está trabalhando em cima, e toda a ProSoja está trabalhando. O próprio Lucas Costa Weber, nosso presidente, está empenhado em tentar resolver. É um problema sério, é um problema criado pelas trade, e sem querer, elas estão prejudicando toda a economia do Mato Grosso. Pois é, só para trazer a informação para quem não conhece o que é a moratória da soja, a gente trouxe inclusive no episódio com o Lucas Weber, que é o presidente da ProSoja, e também depois com o Luiz Bier, que é o vice-presidente da ProSoja. Ambos comentaram nos episódios que participaram sobre a moratória da soja. A moratória da soja, para a gente trazer em resumo aqui, é um pacto, um acordo firmado em 2006
entre trades, Banco do Brasil, governo e principalmente ONGs internacionais, né, que coloca como uma data limite o ano de 2008, julho de 2008. Qualquer área aberta no bioma Amazônia que produza soja, mesmo que essa abertura tenha sido feita conforme manda, né, determina nosso Código Florestal, ou seja, essa abertura tenha sido feita de maneira legal, cumprindo a nossa legislação nacional, essa soja produzida em áreas dessa natureza de 2008 para frente no bioma Amazônia não podem comercializar o grão com essas trades que detêm aí 94% do mercado aproximadamente, segundo a própria AproSoja. Ou seja, muita gente que está, né, em dia com o que determina a lei não pode vender o grão para as trades porque planta em áreas abertas após 2008, após julho de 2008, e essa data é fixada porque foi a data ali de discussão, inclusive, do nosso Código Florestal, se eu não estiver enganado, né, Pascoaloto? É por aí, foi isso, né? Exatamente. Eles pegaram a data 2008 e eu não sei por que razão que a partir dessa data, mesmo aquelas propriedades que desmataram dentro da lei, e diga-se de passagem, a lei mais severa do Código Florestal implantada no mundo, as trades não comprem um produto. Elas estão, no mínimo, elas estão transgredindo a lei nacional. Porque no momento que elas fazem isso, eu não sei qual é a razão delas, eu não sei se a razão delas é econômica ou qual é a razão. Elas estão fazendo um cartel, e esse cartel está prejudicando os produtores, está prejudicando o preço dos produtos. Então, eu acredito que isso aí deve ser sanado. Eu acho que as próprias trade não sabem o que elas estão fazendo com o produtor, que quando deixa um produtor marginalizado, mesmo dentro da lei, ele seguindo a lei, ele está marginalizado. Então, isso aí, no mínimo, é uma aberração. É uma parte econômica, é um poderio econômico subjugando o mais fraco. Então, eu vejo, sim, que as próprias trades não sabem o que eles estão fazendo. Elas estão tirando pequenos produtores da sua propriedade, dizendo assim, você não vai poder produzir mais aqui, mesmo você estando correto com a lei. Isso aí nada mais é que um poderio econômico desenfreado entre o mais fraco. É um elo mais forte da cadeia contra o elo mais fraco. Isso aí que eu vejo que está acontecendo. Eu acho que nem é culpa de algumas trades, eu acho que isso aí criou-se uma visão, criou-se um problema mundial, e não estão percebendo o que está acontecendo. Você está tirando famílias de produzir para colocar eles marginalizados na periferia de uma cidade. É a mesma coisa que você está desapropriando a área de terra do cidadão. No momento que ele não possa produzir, mesmo estando de acordo com a lei, e não tenha para quem vender seu produto, como é que ele vai sobreviver, como é que ele vai produzir? Então, você está tirando ele do negócio dele. Isso é um absurdo, sem nexo nenhum. Pois é, não à toa quem mora aqui em Mato Grosso deve estar vendo uma discussão muito grande em torno do tema moratória. Sempre houve discussão com relação a esse tema, mas nunca de maneira tão acalorada e tão presente, inclusive no Congresso Nacional, né? Muito fruto justamente do trabalho das entidades como a AproSoja, que levanta essa bandeira já há muito tempo. E só para traduzir o que o Pascoaloto disse aqui em números, segundo a própria ABIOV, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, né, que representa as trades aí exportadoras, né, as empresas que exportam a nossa soja, nosso milho para fora, hoje a moratória ela prejudica, vou utilizar esse termo aqui para vir em linha com o que o Pascoaloto diz, em torno de 1,5 milhão de hectares, né, de produção de soja em áreas do bioma Amazônia, em Mato Grosso, Pará e Rondônia, se eu não estou enganado. São 1,5 milhão de hectares hoje que não podem vender soja para essas trades. E isso não significa que todo esse 1,5 milhão de hectares tenham sido plantados, né, em áreas abertas após 2008. Aqui, pelo tratado, pelo que diz a moratória da soja, se uma área, mesmo que ela tenha 100 hectares abertos e 5 foram abertos ali e após 2008 de maneira legal, essa propriedade está fora do jogo, ela não pode vender, né, para as trades. Então, por isso, esse universo tão grande. Discute-se muito agora, obviamente o setor pede o fim da moratória, até por ir contra a nossa legislação nacional, só que muito se discute da possibilidade de que essa determinação seja feita por polígono, ou seja, você não compra apenas daquela área que foi aberta após 2008. Isso, segundo a própria ABIOV, reduziria para 250 mil hectares a área que não poderia comercializar soja ser cultivada, ter sido aberta após 2008.
trouxe de uma maneira muito geral aqui as discussões que ocorreram, inclusive, semana retrasada em Brasília, né? Uma audiência pública que discutiu o tema. Muita água vai rolar, mas é importante que esse assunto esteja em foco, esteja de fato no radar de todo mundo que acompanha a agricultura, porque isso diz respeito não só ao produtor, mas a essas cidades, a essa sociedade que vive em torno dessas regiões em que essa venda é prejudicada por conta desse acordo internacional que vai contra a nossa legislação. É isso, né, Pascoaloto? Você foi bem feliz, patrônio, nas colocações. É isso mesmo. Pascoaloto, vamos lá, para a gente caminhar para a nossa reta final, como que você está prevendo a próxima safra de soja? Como que vocês estão encarando, né, negociação dos insumos? Como é que está esse movimento para vocês aí? Vão manter área, vão manter investimento? Como que vocês estão por cima pensando para a próxima temporada? Patrônio, nós estamos assim num momento assim, para a agricultura, para o agro, é bem delicado o nosso momento. Nós tivemos um boom das commodities, que a soja chegou a 180, 190 reais, o milho chegou a 70 reais, e os insumos acompanharam esses preços. Agora, as commodities voltaram a normalizar, em torno de 100 reais a soja, 40 reais a saca de milho, e os insumos ainda não chegaram, não baixaram ainda. Então, a rentabilidade está bem prejudicada. Então, é o momento do produtor, ele botar os pés no chão, plantar em áreas realmente com altas fertilidades, sair daquelas áreas periféricas, deixar sem plantar, fazer conta, na hora de comprar os insumos, já fechar, travar sua soja, seu milho, bem com o pé no chão, porque o momento não é de arriscar, o momento não é um momento assim de euforia, de aumento de desenfreados de área, de aumento de compras de maquinários, é o momento de você sentar, parar, e como diz o gaúcho, tomar um chimarrão e observar. Então, o produtor tem que estar bem consciente que o momento não é propício, não é um bom momento, e ele fazer disso uma limonada. Por quê? No momento que ele começa a pensar e para de aumentar a área, com certeza os seus preços vão melhorar. É o momento pé no chão, né? É o momento pé no chão, cautela nas negociações e cautela no olhar adiante. Muito bacana ouvir de um produtor rural que tem a história, como o Pascoaloto tem aqui em Mato Grosso, na agricultura desde berço, né, lá do sul. Então, realmente é enxergar esse momento com um olhar mais macro, né? Ou seja, pensando no todo. Pascoaloto, vamos lá, vamos para a nossa reta final aqui. Acho que a gente trouxe vários pontos legais, né? A ideia era realmente essa, né? Ouvir de um agricultor nessa semana emblemática, né? Um pouco da história, um pouco da realidade, um pouco dos desafios, temas importantes como a moratória, como você trouxe aqui. Mas a gente chega sempre na reta final aqui e quer saber o seguinte, Pascoaloto, essas são as perguntas derradeiras aqui. Primeiro, qual aquela pergunta que você, Oswaldo Pascoaloto, gostaria de responder um dia, que não te perguntaram ainda? O que você gostaria que alguém te perguntasse? Olha, por que não me perguntam isso? Que isso daqui é ter prazer em falar. Eu gostaria de perguntar assim, se eu estou contente de ter chegado aos 60 anos e mais de 40 anos como produtor. Eu ia responder com orgulho que eu estou contente, faria tudo de novo, e por isso eu coloquei meus filhos na minha atividade, que eu acredito na minha atividade. Muito bem, não teve nem titubeou, foi de bate-pronto, muito legal, muito legal. Outra coisa, Pascoaloto, uma curiosidade sua sobre você, alguma curiosidade sobre o Oswaldo Pascoaloto, que as poucas pessoas saibam, ou só as pessoas mais próximas aí, a família? Eu acho que eu sou um cara um pouquinho briguento, entre discussões às toas e gosto do bem feito, eu não gosto do mal feito. E quando eu tenho razão, eu vou até o final. Às vezes, quando eu chego no final, eu percebo que a razão não era minha, era do outro, e é difícil até de voltar para trás. Mas a vida é assim. A gente vai aprendendo e vai evoluindo e vai crescendo com isso. Então, eu sempre falo assim, defenda os seus interesses, defenda as suas crenças, as suas convicções. E mesmo que se ela estiver errada, você tem tempo de se corrigir e de botar na linha novamente. Mas tenha certeza que você tenha que defender, tem que ter opinião. Agora, Pascoaloto, para as pessoas que queiram falar com você, te procurar, como é que acha o Oswaldo Pascoaloto? Está nas redes sociais também? Como é que o pessoal quiser aí mandar um oi para você aí? Ou quiser comprar tua soja, é um preço muito bom aí. Estou nas redes sociais, Oswaldo Pascoaloto, estou no Instagram, no Face, é muito simples. Acho que meus telefones estão aí rodando, é o mesmo telefone 30 anos atrás. É muito fácil de me encontrar. Eu estou rodando em Mato Grosso inteiro aí. E se quem quiser conversar, tenho centenas de amigos em todas as partes. É um prazer a gente trocar ideia, aprender, conhecer alguém. Isso aí é muito bacana.
Cara, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, né? Foi realmente, depois de um dia aí de correria, como de costume para um produtor rural, né? Que já deixou claro aqui, da porteira para dentro, não controla o clima, mas pode controlar as demais situações. Agora, da porteira para fora, o desafio sempre é muito grande, né? E é aquela correria quando vai colhendo a safra e vai negociando. Pascoaloto, meu amigo, obrigado mais uma vez. Parabéns aí com você, externa esse parabéns aqui para todos os agricultores, as agricultoras, né, que fazem o nosso agro, a nossa economia ser tão forte, né? Mas mais do que isso, né, são pessoas que arregaçam as mangas, olham para diante e sempre mantendo essa esperança de que o dia de amanhã vai ser melhor. Acho que essa tem que ser a síntese desse bate-papo de hoje, como você ilustrou muito aqui pra gente. Te agradeço mais uma vez, cara. Sucesso, parabéns pelo dia do próximo domingo agora. Eu agradeço você, patrão, e estamos sempre à disposição. Agradeço, obrigado. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.